Eu achei legal os vestidos. Toda hora parecia com o vestido mais lindo. A O cheiro. comilança, né? Uhum. Assim, o luxo, né, daquele pessoal, daquela nobreza, a gastação de dinheiro, né, que se tinha ali. Então, quando eu pedi para vocês virem, para vocês assistirem o filme, era muito mais no sentido de vocês se identificarem com o clima antes da gente entrar na Revolução Francesa, propriamente dito. Como eu falei, era um filme mais com fins aí de entretenimento, para vocês verem um filme diferente, né? E ao mesmo tempo um filme que tem a ver com o nosso conteúdo. Então, qual que era o objetivo? Vocês conhecerem os personagens. Eu acho que com o filme fica muito. Quando a gente. Sabe quando você lê um livro? Assim, eu prefiro ler livros antes, porque eu construo na minha cabeça aqueles personagens. Mas sabe quando você pega um filme que já. Um livro que já existe o filme? Então, quando você vai ler o livro, você fala assim, ah, é aquela. O próprio Senhor dos Anéis, por exemplo, você vai ler o Senhor dos Anéis, né? Você fala, ah, aqui, ó, Galadriel, aí você imagina exatamente quem que era aquela imagem, né? Enfim. Então, eu acho muito válido, né? Vocês terem visualizado aí a Maria Antonieta, o Luís XVI, né? O príncipe, o rei Luís XVI, as filhas, e todo o ambiente da nobreza. Porque o filme, eu acho, de uma maneira geral, ele tende a retratar não apenas parte da história, porque ele mostra parte da história, inclusive um pedacinho aí da Revolução, né? Muita gente fica bravo comigo no final do filme, porque no final do filme meio que não termina, né? Vocês já repararam? Terminou meia boca. Você fala assim, poxa, mas e aí? O que aconteceu no final das contas? Porque a intenção do filme não é mostrar exatamente a Revolução Francesa, né? A intenção do filme é mostrar o período anterior, o que gerou essa revolta. E dá uma revolta mesmo, se vocês pensarem que a gente vai falar ali do contexto histórico, mas vocês pensarem aquele luxo, né? Quem que sustentava aquele luxo todo? E, gente, a guerra chegando e tá lá eles comendo, né? A guerra, o povo lá no final do filme que eu tô dizendo, eles lá jogando pedra no palácio de Versalhes e eles lá, né, pedindo vinho e tal. Então, assim, é uma coisa bem surreal, mas eu acho que era bem assim, sabe? Então, o filme, ele retrata claro, de uma forma um pouco fantasiosa também, mas ele tenta retratar e sob a perspectiva da Maria Antonieta, né? Que não é o rei, né? Assim, não tem aquela voz de rei, mas está ali vivenciando dentro da nobreza. E assim, por exemplo, uma parte que me chama muita atenção é a hora que o ourives, né, que faz joias, vira para Maria Antonieta e fala assim: olha, esse mês, infelizmente, eu não vou poder te entregar, sei lá, 60 pedras de diamante. Aí eu vou poder entregar só 40, porque a nobreza não tem dinheiro, né? O rei não tem dinheiro. Aí ela vira para a filha e fala: ah, filha, tudo bem, nós vamos ficar felizes com menos diamantes esse mês, né? Não tem essa cena? Então, enfim, então mostra como que é longo, como que o processo, né, da Revolução Francesa, ele vem acontecendo muito mais pela situação, né, pelo contexto que eles viviam. Alguém gostou de alguma cena especial? Alguém reparou alguma coisa especial que quer comentar? O rei tinha firmose. Não, o rei, eu não sei, não fala sobre isso? Ele fala que ele Ah, é vai usar depois de verdade. 7 anos. Porque eles demoram muito tempo, né? Aí eles perguntam assim: o que tá acontecendo? Aí quando ele resolve falar, acho que tem um momento que ele resolve falar, né? Olha que dó, e todo mundo achava que ele não tinha interesse, ela achava, né? Que ele não tinha interesse nela e tudo. Uhum. E dá muita dó também, né? Dos dois, assim, os dois a gente fica com uma certa. Assim, a gente torce para que eles deem certo de alguma forma, né? E ela fica com ele até o final, né? Então, até os momentos finais ali, firme e forte. Ela traía ele? Traía, traía. Vocês viram lá que tem como é que chama? Ai.
É tipo uma casa. Eu não sei, é lá em Versalhes, onde fica o Ah, palácio. sim. O Aham. Onde ela palácio. jogava. E tem uma. Aí dentro do palácio mesmo, assim, quando você vai lá em Versalhes, aí tem o jardim de Versalhes, que é a coisa mais gigante, mais maravilhosa, que vocês viram no filme. É bem aquilo ali que mostra no filme. Aí anda, assim, demora você conseguir chegar aí a pé. Normalmente a gente pega carrinhos e tal. Aí você vai nas casas da Maria Antonieta, que ela passava o fim de semana dela, e sabe-se lá o que acontecia lá. Mas tem relatos de traição, de todos, né, gente? É complicado ali. É Mas porque eu vi um filme que falava que ela era lésbica e outra que ela traía lá com um cara que ficava direto com ela, que ela tem. brincava. Na verdade, houve-se É, boatos de que ela era lésbica, e é, houve-se boatos de que é, houve traição. Nada aí. confirmado. Nada, e aí tem a questão do filme, né, gente? Pelo bem do enredo, também, né? O filme ele retrata isso mais claramente, pelo bem do enredo. Mas nunca saberemos, né? E agora sim, também olha que situação dela, né? Ela foi casar com o príncipe, ela nem conhecia. Toda aquela situação que a gente já sabia, né, gente? Como que as pessoas eram jogadas, né? As mulheres eram jogadas nessa situação pelo bem comum ali dos países. Agora eu tô vendo Game of Thrones, vocês já viram, né? Game of Thrones vocês já viram, ou não? Eu não. Ninguém. Eu tô Achei muito assistindo. grande. Hã? Eu achei muito grande. Eu acabei a primeira temporada esse fim de semana. É a longo prazo, mas agora eu tô assistindo. Eu tô vendo duas séries, vendo Suits e Game of Thrones. Porque acabei as outras todas, né? Enfim. Aí, por que eu tô falando isso? Porque no Game of Thrones parece muito claramente também essas situações, né? De casamento, né? Da mulher que é dada em casamento e tudo. E, nossa, eu fico pensando, desesperador, né, gente? Tipo assim, lá no Game of Thrones o povo tipo, com 13 anos, né? Era dado a casamento com 13 anos, surreal. Mas era assim, né? Assim, Game of Professora, Thrones é totalmente fantasioso, obviamente, mas né, ele se iguala aí numa Idade Média que era bem assim mesmo. Pode falar, Valesca. os panfletos que eles distribuíam eram muito grotescos, né? As artes que tinham com relação aos boatos da Maria Antonieta, que a própria população distribuía na Ah, cidade. mas vocês Tinha umas artes imaginam. horríveis, sabe? Tipo, realmente pesados os desenhos que eles colocavam nas artes. Exato, porque era a forma que eles tinham de chamar a atenção, né, daquele assunto. Até assim, das revoltas, os meios revolucionários também, né? Eles enfatizavam apenas um lado que não necessariamente era só o que correspondia, mas é aquela questão, né, gente? Até hoje a gente fala o que tudo que se fala já é partidário, né? Tudo que as pessoas optam por falar, já existe uma escolha interna aqui, né? Dentro da cabecinha de cada um, que já opta por ser parcial, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado mesmo, né? Nas divulgações, e tudo que a gente lê, e tudo que a gente assiste, porque por mais que eu fale, eu quero ser imparcial, já existe uma parcialidade, né? A simples escolha daquela fala, ela já é parcial. Enfim, tô falando isso muito mais, assim, por outros assuntos até do que propriamente da Revolução, obviamente. Mas, assim, desde aquela época, como que se tinha, né, a retórica, como que se tinha a comunicação, como que era importante fazer as pessoas acreditarem naquele discurso, especificamente, para ter adesão. Como conseguir a adesão do público, né? Vocês não param para pensar nisso? Eu sempre paro. Uma coisa que super atrai assim, meu pensamento e tal. Mas, enfim. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Quem não assistiu, assista. Não é que é necessário para entender a disciplina, mas eu tenho certeza que quando a gente começa a falar, a gente começa a visualizar a coisa, aqueles castelos, o Palácio de Versalhes. Eu não sei se alguém já foi para Paris,
Mas quando vocês forem, né, vocês vão chegar lá em Versalhes, vocês vão passear em Versalhes, vocês vão falar, caraca, é aqui, né, que aconteceu aquilo, que aconteceu isso. Eu acho isso sensacional, eu acho genial, né? Dentro do Louvre, que é em Paris, tem uma ala, né, que é o apartamento do Napoleão Bonaparte, por exemplo, onde ele morou mesmo, enquanto líder, né? Então, você entra dentro, aí você fala assim, cara, era aqui que ele morava, né? Assim, todo aquele luxo. Isso dentro do Louvre, que é o museu, mas era onde era o palácio, né? Em Paris. E essa revolução toda aí francesa, na verdade, o Luís XVI, ele mora em Versalhes, que é mais ou menos 1 hora de Paris. Não sei se vocês conseguiram pegar, captar esse momento, que eles, em vários momentos lá no filme, eles saem, né? Falam, estou indo para Paris. Aí a gente fala assim, por quê? Como assim eles estão indo para Paris? Porque Versalhes, na verdade, é tipo 1 hora de Paris. E a Revolução chega até eles lá mesmo, né? Não fica só em Paris, vai até Versalhes. Enfim. Então, vamos lá, gente. Vamos começar aqui o contexto histórico, tá? Estão vendo aí bonitinho, né? Bom, a gente vai ter aqui as principais ideias, né, que vão culminar na tal da Revolução Francesa. E como eu já disse em momentos anteriores, é muito importante a gente cuidar de entender que revoluções não acontecem do dia para a noite, né? A gente fala assim, Revolução Francesa, Guerra de Independência, a gente acha que eles foram lá guerrear e pá, acabou. Não, aqui a Revolução Francesa, ela começa em 1789, né, e termina em 1799. 10 anos de revolução. É importante a gente entender o seguinte, que a França, né, Inglaterra, Portugal, Espanha, já eram países consolidados, né, que já tinham aí seus reinados nessa época muito bem consolidados. Em 1789 o Brasil já existia há 300 anos, há quase 300 anos, né? E outra coisa, alguém sabe me falar o que estava acontecendo no Brasil em 1789? Alguém sabe? O que teve muito importante no Brasil, que nós estudamos em história, que aconteceu em 1789? Abolição? Não. Não, foi 1888. 88. 1789, 99 anos antes da abolição. Faço a mínima ideia. Inconfidência Mineira, gente, né? Não sei se vocês se lembram da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana também, foi no mesmo ano, né? Mas a Inconfidência Mineira aí do Tiradentes e tudo mais, né? Que nós mineiros sabemos bem. Não sei se vocês se lembram um pouco disso na história que vocês estudaram no colégio, mas qual foram as ideias que influenciaram o movimento dos Inconfidentes? Foram justamente essas mesmas ideias que vão incentivar a Revolução Francesa lá. Então, o iluminismo, né, que a gente já discutiu no ano passado, eu já falei aí os principais autores do iluminismo, eu já falei para vocês quais eram as principais ideias, e o principal objetivo, acima de qualquer coisa, era questionar aquele modelo, aquele antigo regime, né? A monarquia absolutista, com tudo aqui na mão do rei, com o poder de tudo na mão do rei, as pessoas não terem liberdade de ir e vir, não ter liberdade econômica, não ter liberdade política. Então, essas ideias, claro que elas vieram por importação ao Brasil, mas na Europa também ela influenciou muito, né? Também não, principalmente na Europa. Então, vamos lá. A primeira ideia que a gente tem aqui são as ideias iluministas, que eu já expliquei para vocês como que elas aconteceram, né? Então, era um movimento intelectual que destinava suas críticas
para aquelas práticas que até então eram feitas, né? Práticas do absolutismo, práticas do mercantilismo, ok? Então, lembrem que as ideias iluministas que surgiram aí século XVII, né? Século XVIII, elas vieram com a intenção de, ó, pessoal, acorda, tá errado essa ideia da gente viver somente com o rei, somente com o rei decidindo tudo, ele decidir qual produto que a gente vai produzir, qual que é o preço do nosso produto, a gente não tem controle do nosso valor, tudo ali, né, era dado pela coroa, a própria propriedade, ela não era necessariamente privada. Por exemplo, não sei se vocês já viram isso nos filmes, quem tá vendo Vikings viu. Ah, não, mentira. Quem tá vendo Last Kingdom viu, mas quem tá vendo Vikings pode ser que tenha visto também. O rei decide, eu vou te dar tantos, sei lá, hectares de terra, né? Você vai ser o lorde de tal região. Então, assim, isso tudo era definido pelo rei, né? Não era uma coisa assim que a pessoa ia lá e conseguia, e agora aquela terra é dele. No The Last Kingdom mostra, quando o Uhtred, ele para de servir o rei, ele perde as terras, porque aquela terra, na verdade, ela existe em favor do rei. Então, as ideias iluministas, que é essa idade das luzes, né, que começou a surgir, foi justamente questionando essa força absoluta que tinha aí os monarcas absolutistas, né? Lembrando que em 1789, pessoal, já rolou, né, a Guerra de Independência dos Estados Unidos, né? Nós vimos isso antes. Em 1789, nós já estamos ao fim, né? Já temos um Estado reconhecido, inclusive pelo próprio Tratado de Paris, falamos isso aqui, né? Que foi em 1783. Aquela nação lá que era uma nação livre, republicana, presidencialista. Então, enquanto os Estados Unidos já era república presidencialista, olha que coisa, né? Os Estados Unidos já era república presidencialista, aqui na França a gente ainda tinha um monarca absolutista, como em quase todos os estados da Europa. Entendam. Professora, Oi? Esta era a crise que a França estava sofrendo? Não, vou falar mais sobre essa crise, tá? O que acontece, Sara? O modelo absolutista ele estava sendo questionado pela insatisfação, principalmente dos intelectuais, né? Porque o intelectual, aquele cara que estuda, é o cara que vai ter condições de fazer ali uma soma matemática e falar, tem alguma coisa errada nisso aqui, né? Agora, o povo, basicamente, a população de uma maneira geral, tem outras coisas que começam a incomodar. Alguém aqui, deixa eu ver se eu escrevi abertamente. Não. Mas alguém sugere um assunto que incomoda o povo? A classe média? A classe baixa também, mas a classe média também se incomoda muito com esse assunto, até hoje, nos dias atuais. O que incomoda a gente, que a gente fica revoltada aí com o governo? Sempre, né? Desde que o mundo é mundo. Aumento dos impostos? Aumento dos impostos, né? Não é uma coisa que, tipo assim, puxa vida, não é possível, né? Eu tô aqui ralando, sofrendo, pagando cada centavo aqui para sobreviver no país, aí vem o governo e aumenta os impostos, né? A título de conhecimento, o Estado de Minas Gerais começou a reforma, né, da Previdência dos funcionários públicos do Estado, e, por exemplo, a alíquota era de 11% para todo mundo, o desconto do INSS, que na verdade não é INSS, porque é a Previdência do Estado de Minas, né? Agora ela está variando de 11% a 16%. Quer dizer, é claro que 16% vai afetar quem de fato recebe mais, né? Mas querendo ou não, olha só, a gente sempre aumentando os impostos. A reforma da Previdência ano passado também aumentou, né? As nossas alíquotas. Vira e mexe, né, gente? Vira e mexe, a gente tem aumento de alíquotas aí nos impostos. Não temos tantas criações, porque já existem vários, mas temos criações de tributos, né? Então, assim, aumenta-se essas alíquotas como forma de salvar o país, né? Nós estamos afundados, nós estamos arruinados. O que a gente vai fazer? Vai aumentar os impostos.
E esse pensamento, Valesca, ele basicamente ele se repete, né? Em todas as nações. A gente falou isso na Guerra de Independência dos Estados Unidos, não foi? Que a criação dos impostos lá, lei do açúcar, lei do chá, né? Lei do selo, eles começam a exorbitar essas tarifas, né? Que eram pagas pelos colonos. Então, vai eclodir a Guerra de Independência dos Estados Unidos. E aqui também não deixa de ser diferente. Então, vamos lá. Primeira coisa, ideias iluministas. Pá, legal, já vimos, já falamos. Classe intelectual que vai difundir na Europa essa ideia de liberdade. Olha, a gente tem direito à liberdade, a gente tem direito à liberdade política. Queremos participar da política. Queremos ter a nossa própria propriedade. A propriedade ela não pode ser só do governo, né? Só do rei. A gente quer trabalhar e ter a nossa propriedade. A propriedade é quase que uma extensão do ser humano, né? Então, assim, a propriedade privada, são todos desejos aí que vêm junto com essa ideia do iluminismo. Ao lado, eu coloquei contexto social da burguesia. Pessoal, a burguesia, vocês lembram que nós falamos sobre ela na Revolução Inglesa, né? Vamos lembrar que a burguesia francesa, ela estava ali trabalhando para o desenvolvimento de toda a indústria ali na França, lembrando que na Inglaterra, neste momento, em 1789, a gente já está passando por uma revolução industrial na Inglaterra, tá? Só para vocês se situarem. Então, a gente já está em dias assim, próximos, assim, ao mesmo tempo que parece que foi lá atrás, né? Já são dias próximos aí a essa mudança que vai acontecendo no mundo. Então, o contexto social da burguesia aqui na França, a gente tem que lembrar que eles tinham como objetivo desenvolver o comércio, né? Eles queriam produzir, eles queriam vender para outros países, não somente aqueles países que o próprio rei nomeava, né, como comerciários ali, comerciários. E outra coisa, o mais interessante disso tudo é que a burguesia, ela sustentava toda a França. O dinheiro estava concentrado na mão dos burgueses. Mas eles não eram nobres, né? Tinha lá a nobreza e tinha a burguesia. Então, a burguesia estava ali trabalhando, cheio de barreiras em relação ao comércio internacional, né? Não tinha liberdade econômica, né? Não podia colocar o preço do produto deles pelo preço que eles entendiam. Não tinha privilégios, ou seja, pagava os impostos do reino. O mais importante vai ser isso aí. Eu sou rico, eu pago meus impostos, mas eu não tenho o privilégio daquele pessoal lá, nobre, lá dentro do palácio que vocês viram. Olha a nobreza como que vivia dentro do palácio, né? A nobreza estava lá comendo do bom e do melhor, vestindo do bom e do melhor, tendo pessoas sustentando. É claro que ali a gente vai ter uma classe de camponeses, de trabalhadores, até mesmo escravos, que é a força braçal da coisa, mas a gente vai ter a burguesia que vai sustentar todo esse esquema. Eles que pagam os salários ali do pequeno artesão, eles que contratam ali o pequeno artesão. Não é o rei, era a burguesia. Então, a burguesia, ela começa a ficar um pouco revoltada com aquele modelo social que se tinha. É claro que influenciado também pelas ideias iluministas, né? Essas ideias aí revolucionárias de liberdade que estavam surgindo por toda a Europa. Mas a burguesia, ela exigia que tivesse direitos políticos, né? Pois era ela que sustentava o Estado, já que nobreza e clero não pagavam impostos. Lembrando que eu não coloquei isso, mas na França a gente tem uma sociedade que a gente chama de sociedade estamental. Vocês lembram disso? Que é uma pirâmide, né? Aí aqui a gente tem rei,
né? Aqui a gente tem nobreza, que fazia parte. Na outra partezinha a gente tem o clero. E depois, o terceiro estado é o povo. Todo mundo. E dentro dessa camadona de povo, eu tenho os camponeses, os artesãos, que não tinham dinheiro para nada, e tem a burguesia, que era rica. O poder econômico, ele se transforma em poder desde que o mundo é mundo. Então, assim, como conviver com a ideia de que eu tenho poder econômico, eu sustento o Estado, eu pago os impostos, eu tenho muitas produções de determinada coisa e não tenho privilégio nenhum. A gente não aceita, né? A gente não aceita, todo mundo tem privilégio nessa vida, né? Enfim, então, a burguesia, a gente pode colocar isso. Eles tinham dinheiro, né? Mas eles estavam aquém do primeiro e do segundo estado, porque eles não tinham os títulos de nobres. Então, não importa nessa altura do campeonato só ter dinheiro, você tem que ter o sangue nobre, né? Você tem que ter lá seu título de nobreza. Então, isso incomodava muito, beleza? E aí, o que vai acontecer? A França vai passar por uma crise, acho que a Valesca que perguntou, né? Se não me engano, ou a Sara, não me recordo. Qual foi essa crise que foi passada, que passou-se aí a França, né? O filme mostra bem o que é essa crise. A crise econômica e social, basicamente, foram falências desses burgueses, né? Aumentando as taxas de desemprego, tá? Aconteceu uma outra coisa muito séria, que foi uma seca que a França passou nesse mesmo período. Então, além disso tudo, ainda teve uma seca que diminuiu a produção dos grãos, né, que alimentavam as pessoas. Tudo estava muito na mão, assim, do povo e da burguesia. E o clero e a nobreza só, igual o filme mostra, né, o tanto que eles se esbanjam. Tem uma fala muito famosa da Maria Antonieta, que foi retratada no filme que vocês assistiram, que ela fala, o povo vira para ela e fala assim: rainha, mas não, né? Mas não tem pão, as pessoas, o povo tá com fome, não tem pão para eles comer. Ah, que como um brioche, que como um bolo, né? Então, assim, ainda fez sarro da situação econômica aqui da França, né? Então, a crise econômica e social, porque estava o povo, a população estava toda insatisfeita. A população mais pobre passando fome e a população rica revoltada de estar ali sustentando os privilégios da nobreza. E dentro desses privilégios da nobreza, aqueles altos gastos, porque eram demais. Não era só um privilégio do cara ser nobre, era o excesso, né? A coroa ali do Luís XVI, ela é conhecida, né? O reinado do Luís XVI é justamente conhecido por ter sido um reinado muito soberbo, assim, né? De gastos. Vocês viram a retratação no filme, né? Tudo era demais, então eram muitas. Eles eram jovens, pessoal, sério, tipo assim, eles eram muito novos. Enquanto rei e rainha, a gente, tipo, já tinha 18 anos, 19 anos. Você pensa hoje, um país na mão de uma pessoa de 19 anos, né? Enfim, então, também não tô justificando, eu tô falando que também assim, a gente fala assim, nossa, mas poxa vida, como que eles não raciocinaram isso? Eles eram novos, né? Eles estavam ali vivendo a vida do jeito que é bem dizer, né? Além dessa... Para que eles não estavam ali naquele contexto, né? Quando você tá fora do contexto, fica difícil de você deslumbrar ele. Claro, nossa. E imagina, igual gente, jogar gente que é classe média, baixa, assim, na África, que eles tomam água de barro, comem comida podre, a gente não tem essa consciência, né? Não Esse tem. contexto. Só quando a gente chega, né, na situação, ou vivencia de alguma forma, ou estuda muito, né? Por isso que o conhecimento, né, através do estudo, acaba que é o que pode aproximar a gente das verdades, né? Porque senão a gente nunca vai saber o que se passava mesmo. Eu tô anotando aqui o nome de vocês, só para eu não esquecer ninguém. Além disso, pessoal, a gente teve o quê? A tal Guerra dos 7 Anos, né? Então, a Inglaterra e a França, eles já estavam em inimizades uns com os outros, gastando muito, porque foi 7 anos de guerra lá no continente
americano, né? Disputas ali de territórios. Gastou-se muito dinheiro. Então, a economia da França já estava abalada pela participação na Guerra dos 7 Anos. Eles participam da Guerra de Independência dos Estados Unidos. Vocês viram lá no filme, também no Patriota, que ao final é eles que também que dão um gás ali na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Então, acho que no filme da Maria Antonieta também retrata. Eles já estão, assim, sufocados de gastos. Desculpa, quem tá chamando? É Jéssica. A Cleusa quer que você autorize a entrada dela. Valeu, gente. Me avisem quando for assim, tá? Mas eu não fico olhando aqui para a tela do Zoom. Enfim. E aí, pessoal, o que eu estava falando? Esqueci, hoje eu tô meio lenta hoje. Não. Falando que no final do filme estava falando da guerra. Eles mostram, tipo assim, uma hora que eles decidem, vocês lembram? Eles se encontram numa sala e falam assim, não, vamos mandar ajuda aos americanos. Aí um outro conselheiro do rei fala, mas rei, acho que a gente não deve mandar porque a gente vai gastar muito dinheiro, a gente não tem como sustentar essa tropa toda indo para os Estados Unidos. Não, mas se eu mostrar para a Inglaterra que eu não tenho poder, né, eles vão saber que nós não estamos com poder suficiente. Enfim, então eles participam ainda, eles já endividados, cheios de dívidas, eles ainda mandam ajuda aos americanos. E, por fim, né, em 1787, tem uma assembleia, que a gente chama de Assembleia dos Notáveis, né? Na França, essa foi a última Assembleia dos Notáveis. A Assembleia dos Notáveis, na verdade, era uma reunião do rei com os nobres e o clero, ou seja, era o rei e os representantes do primeiro estado e do segundo estado. Nobreza e clero. Falei que a França tinha, então, uma sociedade estamental, né? Uma pirâmidezinha, em que eu tenho nobreza como primeiro estado, clero como segundo estado e o resto todo como terceiro estado. Tanto a burguesia fazia parte desse terceiro estado, quanto os camponeses, né? Quanto os trabalhadores de uma maneira geral. Então, a Assembleia dos Notáveis, ela só reunia, na verdade, as duas primeiras castas, que eram, né, o clero e a nobreza, para resolver os problemas sociais que a França estava enfrentando, né? E qual foi a sugestão e a solução tida na Assembleia dos Notáveis para tirar a França da crise econômica? Gente, qual foi a decisão? Eu sei que teve a sugestão. Pode falar, Aninha, pode falar. Não, pode falar revolução. Não. Ana, eu ia falar que até o banqueiro falou uma sugestão, mas aí foi negado, né? Banqueiro? Não sei, aquele cara que... Ele até se juntou à revolução depois, né? Eu não lembro dessa cena. Me lembra aí, Valesca. Foi um acordo que eu lembro que ele falou assim, tem certeza dessa decisão? Tomara que dê certo. Alguma coisa assim, mas não, eu então, não lembro. isso foi para participar da Guerra de Independência dos Estados Unidos, não foi, não? Acho que foi, não, sabe? Sei, tipo, tinha um banqueiro que sugeriu que eles ouvissem a população, porque a população estava muito indignada. Pode ser, eu não tô lembrando dessa cena acabou específica. Que esse banqueiro tinha muito poder de voz e ele se uniu à revolução. Porque tomou ele a frente. Claro que ele se uniu à Revolução. Por quê, pessoal? A Revolução Francesa, de uma vez por todas, a gente tem que entender isso. Isso que eu vou falar agora é muito importante para tudo que a gente vai estudar para frente. A gente tem uma sensação de que revolução é só da galera pobre, é só da galera, né, das classes baixas, que vou se revoltar aqui com o governo e tal. Gente, as revoluções são de cima para baixo muitas das vezes, tá? Geralmente são financiadas pela Financiada por classes altas. Entendam isso de uma maneira geral. Isso aí para todas as revoluções que se vem diante. O que acontece? A Revolução Francesa, assim como a Revolução Inglesa, assim como a Guerra de Independência,
A Guerra da Independência dos Estados Unidos é mais diferente, assim, um pouco, mas são revoluções burguesas. Elas são consideradas revoluções burguesas, em que a burguesia, que é a classe rica da história, se revolta contra este modelo econômico que estava rolando. Então, a gente não acha que é só os camponeses lá com as enxadas que vêm jogando pedra lá em Versalhes, igual demonstra muito no filme, né? A gente sempre tem a sensação do povão indo para a revolta, não é? A gente não tem a sensação que é o povão, que são os camponeses que estão lá, vão jogar fogo em tudo, isso aqui. Não. Os mais interessados aqui na Revolução Francesa era a burguesia. Porque eles estavam insatisfeitos com a falta de representatividade no governo. De ter meia dúzia, 10% de nobres e clero que vivia ali no luxo daquele extremo, sem gastar R$1, sendo sustentados, sendo bancados pela classe burguesa. É mais ou menos a classe média hoje sustentando quase que o Brasil inteiro, né? Sustentando, pagando altos impostos que não são condizentes com a renda da classe média. Porque a classe alta, beleza, eles pagam altos impostos, mas está bem condizente com o que eles ganham, né? Você pega, sei lá, não sei, um Sandy Júnior da vida, o tanto que eles não pagam de impostos, né? Mas eles têm lá a vida boa deles. Agora a classe média, a gente paga muitos impostos. E às vezes a gente trabalha só para pagar imposto. Já pararam para pensar nisso? A gente trabalha, às vezes, a grande maioria das coisas é para pagar imposto. Mesmo aqueles impostos que a gente não percebe que a gente está pagando. Quando a gente compra um produto, né, tem um imposto de importação, tem imposto de circulação de mercadorias e serviços, tem um imposto ali sobre os serviços que está embutido no preço. Às vezes a gente vai lá e vai comprar, sei lá, um chocolate. A gente não percebe que às vezes 50% do valor do chocolate ali é um valor de imposto, porque a gente não vê discriminado. Mais de 50%, professora. Ou mais, não faço nem ideia. Olha que você vai ver o preço real mesmo, que deveria ser, você fica chocada, é igual a gasolina. Igual a gasolina. Surreal, né, gente? Nos outros países, nossos vizinhos vende por R$2,30, um e pouco. A gente tá pagando. E o detalhe, é produzido no Brasil. Isso que eu fico com raiva, porque a maioria das coisas são do Brasil, aí o povo pega, faz o produto e vende pra gente. E aí, e aí tem essas taxações que o próprio produtor, comerciante, ele prefere às vezes exportar do que vender para o próprio Brasil. Isso é por causa do arroz hoje está caro por causa disso, porque exportou demais. 23 e aí reais. nós não temos o arroz do nosso arroz. Tipo, Nossa, eles preferem para outros países do que vender para sua população. E ao mesmo tempo, assim, também a gente precisa, porque aí quando a China, por exemplo, ameaça de não comprar mais carne do Brasil, isso estabiliza toda a nossa economia, desestabiliza toda a nossa economia. Gente, o buraco é muito embaixo. Se a gente parar para raciocinar, o buraco é muito embaixo. Então, assim, é claro que resguardadas as devidas proporções, que hoje a gente acredita que nós estamos num país livre, né? Claro, a gente não está aí pagando impostos para outro país, porque a revolta, por exemplo, dos Estados Unidos era essa. Eles ainda pagaram impostos lá para a Inglaterra, que não tinha nada a ver ali com a região deles. Mas o fato que da tributação não alcançar nobres e clero, pelo amor de Deus, né, gente? Você imagina, gente, é difícil a gente sustentar a nossa família, imagina sustentar a minha família e a de um monte de gente, né? E aí, quando acontece em 1787 a Assembleia dos Notáveis, é como se fosse assim, é igual a Câmara dos Deputados hoje em dia, né? Eles falam assim, nossa, temos que arrecadar mais fundos. Aumenta o imposto dessa galera. É isso que eu ia falar. Tá certo. Vamos fazer a reforma da Previdência. Vamos fazer a reforma da Previdência para essa galera aí, para esse regime geral. Mas não mexe no nosso, não, hein, gente? Nosso privilégio. Vamos aumentar o nosso salário. Aumentar nossos salários. Eu não sei se é fake news, se não é, mas eu recebi um vídeo até de televisão, assim, de um cara
metendo pau no STF, né? Falando que... Ai, eu não sei, tô divulgando aqui, eu estou falando. Pesquisem antes, porque tudo que a gente lê e ouve agora, a gente tem que ter esse cuidado, né? Mas, assim, falando que cada um dos 11 ministros tem um funcionário para vestir a própria toga, né? A toga, né? Aquele pano preto, né? Que eles vestem. Então, tipo, 11 ministros, tem 11 funcionários que ficam só por conta de colocar a toga neles e tirar. E arrastar a cadeira para ficar bem arrumadinho ali. Aí fizeram o que eles têm de auxílio alimentação por mês, o gabinete deles é R$90 mil de auxílio alimentação, 11 mil de auxílio moradia. Aí dentro do cardápio... Até porque eles precisam com o salário deles, né? Eles precisam muito de auxílio. Eu que preciso, né, gente? Né? Porque assim, o meu salário tem que dar isso tudo. Pode falar. Em relação a esse cartão alimentação, cartão gasolina, eu sei que é verdade, porque Não é. meu pai já teve nesse meio, aí ele fala que, tipo, os caras têm 150 mil só de vale gasolina. Não, tem sim, Sara. Porque, na verdade, assim, o cara fala assim, não, meu salário é R$20 mil. Aí você fala, R$20 mil nem é tanto. Não, é muito, mas eu falo assim, nem é tanto, assim. Você vai trabalhar só por R$20 mil, essa responsabilidade. O teto dos ministros do STF, se não me engano, é 39 mil. Se não me engano, né? O salário que eles recebem. 39 mil, coisa pra caramba, né, gente? É muito dinheiro. Mas tudo bem, porque aí vai ter imposto de renda, vai ter INSS. Vamos supor que líquido aí seja uns 29, eu nem sei quantos, tem que fazer essa conta aí. Mas mesmo assim é muito dinheiro. Mas o lance de ser deputado, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, não é só o salário que eles recebem. Quando o governador vira e fala assim, eu vou abrir mão do meu salário e vou doar para vocês. Sério, eles estão doando isso aí. Eu quero eles ver... têm vale de tudo. É a verba de tem gabinete. Vale paletó, eles têm vale sapato, vale não sei o quê. E todas regalias, porque além disso eles têm um motorista, eles têm um carro do governo, né, chique, que pode levar eles e buscar para todo lugar. Viaja, as passagens de avião tem as verbas de viagem, tem desconto nas passagens também. Não, desconto, tem os hotéis, tudo é pago pelo governo. Então, assim, sério, você ganha seu salário para você, sei lá, comprar bolsa mesmo. Tipo assim, você paga uma bolsa de R$20 mil. Eu sempre me pergunto como que as pessoas têm coragem, tipo, de pagar R$20 mil numa bolsa. Eu sempre me pergunto isso, porque eu falo, cara, é muita grana, né? Eu falo, claro que pode pagar, porque R$20 mil, assim, eu não tenho gasto com mais nada, né? Assim, vocês imaginam, gente? Então, assim, ser presidente da República, o salário é pouco. Mas vocês lembram o primeiro mês lá do presidente que eles gastaram R$1 milhão no cartão corporativo? Gente, R$1 milhão, gente. É muito dinheiro. Não tô falando só do Bolsonaro, o Temer também foi muito criticado. Vocês lembram a Marcela Temer, né? Que ela gastou R$1,5 milhão no cartão corporativo no primeiro mês que eles ficaram como presidentes lá. Enfim, todo mundo. Então, mas o que é caro é a bolsa pro pobre, é o vale transporte. Isso, tudo pro pobre é muito Valesca, dinheiro, né? Esse é o ponto que eu quero que vocês sejam críticos. Pobre. Exatamente. E a própria reforma da Previdência, todo mundo fala assim, não, gente, mas tinha que ter, né? Porque a arrecadação da Previdência tá menor, um dia isso aí ia entrar em colapso, aí não vai ter dinheiro para pagar a nossa aposentadoria. Tem um sentidozinho? Até tem. Né? Porque realmente eu tenho que recolher mais do que gastar. Professor, porque se você for pensar, a população tá ficando mais velha. Tudo bem, tá, mas o Valesca... velha, né? Perfeito. Faz um sentido. Então, mas aí a população tá trabalhando mais, porque você vê gente de 70, 80 anos continuando trabalhando normalmente. São 40 mas anos. Mas eles aposentam e continuam trabalhando. Não, tem gente que deve aposentar. Mas olha só, gente, isso é mau sinal, Valesca. Se eu me aposento e tenho que continuar trabalhando, é porque é mau sinal. Entendeu? Não, tipo assim, né? Eu não tô falando de continuar trabalhando porque precisa, mas porque quer, entendeu? Não, mas se for só porque quer, tudo bem. Agora, o que eu vejo em 80% das pessoas aposentadas que trabalham não é porque querem.
né? Porque, tipo, Eles como precisam. administradora, como alguém que formou em administração, eu entendi a necessidade de aumentar realmente um pouco a idade. Eu entendi aumentar um pouco a idade para aposentar. Porque a nossa população, antigamente, 50 anos, a pessoa tava de cabelo branco, Não, aí vem tava cá. carcomida, tava aí eu velha. concordo com você e Hoje eu em vou dia tá todo lançar mundo uma vivendo por crítica. 100. Vou lançar uma crítica aqui. Existem cargos, né? Por exemplo, o próprio militar, o militar ele se aposenta com 25 anos. Se aposentava, né? Com 25 anos de trabalho. Ele entrava com 18 anos, né? Às vezes ele já tinha até contribuído antes. Faz as contas. O cara com 25 com mais 18 dá o quê? 38 anos. Não. 25, 35, 43 anos. Então, o cara com 43 anos, ele se aposenta, né? Nas carreiras Com um bom policiais. salário, né? Tô dando um exemplo aqui nas carreiras policiais. Os militares do exército e tal. A aposentadoria deles é com 25 anos. Então, observe. Eu tenho aí pessoas se aposentando como delegado de Polícia Federal com 43 anos, tá? 43 anos, ganhando 20 mil reais, por aí vai. A questão, para mim, tá, Valesca? Então, volto a dizer, eu concordo que sim, que tem que ter uma reforma, porque a população está envelhecendo, está vivendo mais tempo, a arrecadação ela é menor do que o gasto, mas da onde que tem que vir a reforma? Não é do salário, não é da Bolsa Família. Isso Não eu concordo, eu eu falei de aumentar a idade, só o resto tá tudo errado. Não é, por exemplo, uma coisa que eles tentaram, mas até voltou atrás, o LOAS, né, o benefício do LOAS, era um salário mínimo. Na proposta da reforma do presidente, reduziu para meio salário mínimo. Como que uma família vai viver com meio salário mínimo? Não é um salário mínimo, não, gente, é meio salário mínimo. Aí até voltaram atrás e voltaram para um salário, porque é surreal. Né? É engraçado que para eles, é igual o Paulo Guedes falou, que para eles o salário deles são pequenos, eles não conseguem sobreviver com aquilo. E uma família consegue viver com meio salário mínimo. Gente, exato. Então a incoerência que eu chamo vocês a, assim, não é a concordar comigo, mas a questionar, né? Porque isso aí é muito relativo mesmo. Será que eu realmente não consigo reformar Previdência, reforma tributária e por aí vai de cima para baixo? Por exemplo, olha, nós vamos reformar a Previdência e este ano nós vamos começar com a Previdência dos altos salários, tipo assim, não do INSS. O regime geral, quando você se aposenta, hoje o teto previdenciário é 6 mil reais, né? 6 mil reais é o máximo que a pessoa pode ganhar estando aposentada. Já no regime próprio dos parlamentares, é assim. É um pouco diferente, eu não vou conseguir explicar exatamente não, mas é assim. Você tem que se aposentar com 30 anos. Mas como eles são parlamentares, eles podem ficar 30 anos, mas eles podem ficar só um mandato, por exemplo, de 4 anos. Então, se eles se aposentam com 3 mandatos, eles ganham 12/30, entendeu? Do teto do INSS. Então, se o parlamentar ele é parlamentar por 30 anos, ele se aposenta com o teto lá do STF de 39 mil. Ou 33 mil, não sei. Tô falando 39, mas pode ser que seja 33, não lembro mais. Então, é diferente. Então, o cara fala assim, gente, tudo bem, mas a aposentadoria agora dos altos cargos, ou seja, de quem recebe acima de 25 mil, vai ser agora 20 mil, tá? Tá ótimo, 20 mil reais. Mas é porque a gente é refém deles, porque eles não vão aprovar uma coisa dessa, eles não vão mexer no salário deles. Então tá errado, então é uma coisa complicada. A gente tá errado. E como que a gente muda isso? Não sei. Esse é o questionamento desde que Portugal veio para o Brasil. A gente está perguntando como que muda isso. Em tese, como que seria, né? Melhorando a educação. Porque é fácil reformar algo reformando o bolso do outro, né? É lógico. Então, assim, sinceramente, o povo vai falar assim, graças ao Paulo Guedes, a gente reformou a Previdência, vamos ter condições. Sinceramente, eu reformaria a Previdência
causando menos estrago na população geral. Mas não, né? O bolso deles que importa. Então, assim, não acho que foi a melhor reforma da Previdência da vida, sabe? É isso que eu quero ser bem crítica, porque a gente fala assim, ai, Com ufa, certeza. agora salvou a pele. Sério? Salvou a pele, assim, de quem tinha que ganhar um salário mínimo e meio, agora vai ganhar um salário. Será que é isso que vai salvar o Brasil? Sinceramente, Qual é né? a solução, professora? Oi? E qual é a solução? Não, em tese seria educar as pessoas, né, as crianças, adolescentes, para daqui 20 anos, quando essas crianças e adolescentes Meu Deus! entrassem no poder, entrassem com uma mentalidade diferente, né? Uma mentalidade realmente de melhorar a situação do país. Através de quê? De voto e eleição. Então, eu tendo consciência do meu voto, né, realmente escolhendo uma pessoa que representa, uma pessoa que realmente... legal. Só que olha que... né? Você até escolhe um bom candidato. Esse candidato, quando ele sobe, ou ele é corrompido, né? Ele entra no esquema de corrupção, Ou ele não tem poder suficiente para não tem fazer a mudança. governabilidade, não consegue um voto. Sem comprar voto dos outros, eles não conseguem voto para votar um projeto, né? Então é muito complicado. Assim, tem uma galera nova que tá chegando aí, eu não tenho assim, eu ainda não tenho uma opinião muito bem formada, às vezes eu sou crítica, mas eu tenho que concordar que tem uma galera nova, assim, tem visto aí esses movimentos aí. MBL, Kim Kataguiri, Tabata Amaral, essa galera aí que, assim, eu igual tô sendo bem claro, não sei o que eu ainda penso sobre essas pessoas, mas a gente sente que existe um questionamento e eles estão vindo com um sangue novo de questionar esse andamento aí tudo. Então, por exemplo, o próprio Kataguiri, ele renuncia, né? Auxílio moradia, auxílio... enfim, ele renuncia tudo. Tipo assim, 20 mil reais em cartas. Gente, eles nem mandam cartas mais. Hoje a gente nem manda carta mais, né? Sério, você tem 20 mil reais para poder mandar carta? Sério? Né? Sem contar que essa galera financia as suas próprias campanhas com o próprio dinheiro desses gabinetes, vocês entendem? As rachadinhas, a gente tá vendo aí o Flávio Bolsonaro Carlos Bolsonaro, né? Sei lá, tá sendo aí, né, investigado por causa das rachadinhas, quer dizer, eu te contrato, Valesca, para ser minha assessora. Aí seu salário tá lá na folha de pagamento com 20 mil, mas na verdade você vai receber só 10, porque os outros 10 são meus. Eu tô te contratando, né? Você não vai reclamar disso. Enfim, é isso aí que os Bolsonaros estão envolvidos aí, os gabinetes dos Bolsonaros. E eles ainda falam que bandido bom é bandido morto, né? Não, Queria gente, que fosse verdade em alguns momentos. um papo furado. É isso que até a minha crítica ao governo atual é essa. Tipo assim, eles vestiram uma camisa de anticorrupção que eles tinham que ter sido, assim, muito linhas, assim, muito... Eles tinham que estar muito certos para vestir essa camisa. Então, eles vestiram uma camisa... Mas, assim, eles queriam poder, né, gente? A família real tá lá no poder, né? Enfim. Nem sei porque a gente tá falando sobre Bolsonaro. Lembrei por quê? Ah, falei das verbas, né, de gabinete, que é dividido. Então, na verdade, assim, eu tenho lá 100 mil reais para contratar meus assessores. Só que eu vou diminuir o salário. Porque, Valesca, sinceramente, você não precisa de 20 mil, né? Eu já tô te dando um cargão. Sério. Vou te dar 10 mil, tá ótimo. E eu fico com os outros 10. Só que você vai declarar que você tá recebendo 20, né? Afinal, eu tô te dando um cargo. Você deve a mim o seu cargo, né? E sem contar aquelas trocas, né? Que eu contrato o filho do outro, fulano contrata o filho do outro, e aí não dá nepotismo, mas é tudo nepotismo brasileiro. Enfim, né? Acusações graves aqui que a gente está fazendo aqui na aula, mas é o que a gente vê. Então, não sejam inocentes. Famoso QI. Né? Mas não sejam inocentes, não é um ou outro governante que vai salvar o mundo, né? Que vai salvar o Brasil. Essa figura de líder, tipo assim, o líder, né? O mito. Isso é muito errado, porque não é uma pessoa que salva o Brasil ou o país. Por exemplo, então, Hitler, né?
na Alemanha, ele era o cara, né? Hitler vai salvar a Alemanha. Quando a gente endeusa, né, uma pessoa, isso tende a não dar certo, né? Todos esses líderes aí, Stalin, todos esses ditadores que são... A gente conhece muito mais o nome deles do que o regime deles, né? A gente sabe muito mais do Stalin do que o comunismo foi na Rússia. A gente sabe muito mais do nome, né, desses ditadores do que eles faziam naquele país. Então, a gente tem que ter muito critério, muito cuidado a endeusar as pessoas. Então, eu fico muito preocupada quando eu vejo isso, assim. Um mito. O fulano, né? O Mas Salvador. é meio triste, né, professora, pensar que a gente ainda está muito longe de uma solução. Muito Igual longe. O Bolsonaro postou que quem está fazendo as queimadas são os índios e os... Como é que é? Eu vi. Eu fiquei tipo, ok. É assim, pô, é assim. É surreal. Eles estão destruindo a própria casa deles, sim, pô. Não, e assim, tão... E ele fala, eu não sei se ele acredita mesmo, fielmente. E o povo acredita, os seguidores deles acreditam. Acredita e divulga nas redes sociais e tal. E ele mesmo, eu falo assim, gente, será que ele sabe que ele tá falando mentira? Ou será que ele também tá acreditando na ideia que ele tá falando? Às vezes ele acredita, porque não é possível, né? Gente, eu não tô falando só do Bolsonaro, não. Eu tô falando de todos os governantes até aqui, né? Tipo assim, o próprio governo do PT também, né? O tanto de furucuxum que eles fizeram naquele governo, né? Em quase 20 anos de governo. Para a democracia, 20 anos é muito tempo de poder. Então, assim, um dos princípios, né, basilares da democracia é justamente a alternância de poderes. Então, se o PT também estava quase 20 anos no poder, estava errado também, né? Agora, que eu nunca senti, isso eu acho que vocês vão concordar comigo, um mundo tão polarizado do jeito que a gente está hoje, eu nunca senti. Eu não sei, professor, porque naquela época do Aécio e Dilma também teve muito sangue, viu? Nossa, na minha sala de aula, eu tava na faculdade, o povo faltava se matar. Valesca, teve, mas não mais do que agora. Tipo não assim, sei. Porque... Agora é assim, se você fala assim, eu sou da esquerda, comunista. Né? Verdade. Eu sou da direita, bolsominion. Então, tudo assim, muito extremo, é tudo né? muito extremo. E eu, assim, É porque antes não era bem apegado ao esquerda e direita, né? Era um candidato em si, né? É porque Era não tipo, tinha aquela coisa do PT ainda, não tinha as notícias, esse alvará todo do PT. Então, aí depois que veio a bagunça toda, aí o povo começou a ficar puto. Porque uma hora, o brasileiro também cansou, né? Falou assim, vai se fuder todo mundo, é isso aí. Não, Aí... então, mas olha só, Sara, o que acontece? Vocês são mais novinhos, então também vocês não vivenciaram isso. Mas o Lula, quando ele disputou a primeira eleição com o Collor, né? Não sei se foi a primeira, mas enfim, uma que foi muito forte, né? Que foi o Collor e o Lula. Era muito marcado também, tá, Valesca? A esquerda e direita. Tanto assim, que quem era petista era muito assim, nossa, o cara é petista, né? E aí, mas eu não sei, existia uma aceitação melhor. Mesmo, por exemplo, o PSDB, que veio depois, né? Com o Itamar, não, Itamar era PMDB. Mas depois o Fernando Henrique Cardoso, que ficou aí 8 anos também com o PSDB, que era considerado um partido de direita, o PSDB sempre foi considerado um partido de direita. Hoje o governo fala que o PSDB é de esquerda. Vocês entendem? Então, tipo assim, tudo que não é pró-Bolsonaro está sendo considerado esquerda. Aí, tem uma galera aí, tipo assim, o próprio MBL, não sei se vocês lembram, mas eles apoiaram o Bolsonaro. E aí, agora, eles estão contra o Bolsonaro, né? Porque, enfim, por todas as questões que estão surgindo aí. Aí, o Bolsonaro chama eles de a nova esquerda. Que o MBL, assim, é a representação da direita. Exato. E o MBL, tipo assim, é a direita em potencial, sabe?
E aí o Bolsonaro chama da nova esquerda. Então, assim, surreal. Mas as coisas são muito estranhas, muito esquisitas, né? Mas eu acho que é porque o povo tá cansado, professor. Eu acho que por isso tá tão extremo. Eu tava no Uber um dia desses, aí Ao o cara mesmo falou tempo, assim, Sara, tá eu não cansado, aguento mas... mais descer e subir, entrar em crise, sair de crise, eu não aguento mais. Uai, que bom que ele já saiu de crise, porque eu nunca saí dessa crise, desde que eu nasci. Né? Assim, a gente batalha, a gente trabalha, vê todo mundo à nossa volta trabalhando, batalhando, uns ganhando, melhorando de vida, mas assim, ralando muito para melhorar de vida, né? Então, assim, crise tem muitos anos que eu tô assim, gente, muitos anos mesmo, né? Eu acho que o Brasil nunca viu o que não era crise, na verdade. Porque, assim, crise, entendam, não é só financeira, é moral também, né? Não, Então, aí assim, fudeu, então. não, porque aí você não vem me falar também, por exemplo, porque teve um milagre econômico na ditadura militar. Olha que Deus coisa que me boa que foi pro Brasil a ditadura militar. Pelo amor de Deus. Beleza, posso ter tido um milagre econômico aqui. E o resto? Quer dizer, censura, mortes, pessoas morrendo sem processo legal, sendo presas sem processo legal. Quer dizer, é isso que é falar que é um milagre brasileiro? Um milagre? Deus me livre. Então, assim, né, ainda tem essa questão. Então, assim, o que eu proponho sempre para os meus alunos, eu sempre vou propor isso, não é ser esquerda e direita, é ser crítico, sabe? Mesmo as pessoas, né, que votaram no poder atual e que votaram no PT, pode votar, gente, não tem problema, mas sejam críticos, né? Sejam críticos. Assim, o que eu falo é o seguinte, só porque eu votei no fulano de tal, eu acho que tudo que ele faz é bom? Não, não era assim. Vocês estavam nascendo, a maioria. Quando o Fernando Henrique, no segundo mandato, né, que aí depois entrou o Lula. Quando o Lula foi eleito, em 2001 para 2002, né, gente, a direita inteira votou no Lula. A direita inteira, assim. A galera estava tão insatisfeita com aquele mais do mesmo que o PSDB, que o PMDB vinha fazendo, que um monte de gente de direita, declaradamente de direita, queria mudar, falava, eu lembro do discurso, eu estava no colégio ainda, mas eu lembro muito assim, os professores falando assim, a gente está com a faca e o queijo na mão, né? Então, vamos mudar e tal, vai ser melhor do que tá. Então, beleza. Então, quando Eu o acho que Lula... aconteceu a mesma coisa com o E Bolsonaro. aconteceu a mesma coisa com o Bolsonaro. Porque um monte de gente estava muito revoltada. Gays, não nossa, sei, quando eu fico né? pensando que gay votou no Bolsonaro. Eu espero que ele não se reeleja igual o Lula. Gente, mas não tá difícil, não. Não, não. tá difícil, não. Tá difícil, não. Mas Se o Trump for reeleito, tem muita chance do Bolsonaro ser reeleito também. Mas o Trump não é reeleito, não, velho. É quase possível. Eu véio. não duvido, eu não achava que o não, Bolsonaro véio. ia ser eleito, ele foi. Não, isso aí eu achava que o Bolsonaro ia ser eleito porque o Lula tinha sido preso. Aí eu falei, vai ser eleito. Se o Lula tivesse solto, o Lula vencia. Mas aí, né, prenderam o Lulinha. Eu lembro que quando o povo falava, sei lá, em 2014, 2015, Bolsonaro presidente 2018, eu ria na cara da pessoa, eu falava, você tá de zoeira com minha cara? Eu ria na cara do perigo. Sem chance, não tem chance, você não tem cérebro. Então, gente, complicado também. Sabe por quê? Porque eu tenho muitas pessoas próximas a mim que são pessoas maravilhosas, assim, também que votaram no Bolsonaro e, assim, com reais expectativas de mudança. Então, assim, hoje eu não vou criticar quem votou, quem deixou de votar. Eu não acho que o nosso caminho também é esse, né? Porque quem somos nós para também falar que a nossa representação... Eu não tinha tipo, em 2015, em 2014, tinha muito aquele negócio de ser crítico mesmo a ele, sabe? Aquele negócio dele ser homofóbico, machista. Naquela época tava aquela chuva de coisa. Mas não aí é eu ficava rindo da pessoa, falava, não tem chance. Hoje em dia eu entendo que muita gente que tem empresa, pessoas de setor econômico votaram nele para melhorar seu próprio setor, sabe? É porque as pessoas realmente pensaram na mudança, né? Em 2015 eu ria, eu falava, não tem chance. É porque
a maioria das pessoas estava cansada do PT. Tava tipo assim, não aguento mais esse governo. Aí, tipo, era a melhor opção, Era a entre chance, aspas. né? Não, e aí no final, porque o problema do PT, que foi foda, né, gente? Foi foda. O PT melhorou a vida de muita gente, Sim. né? Nossa, Escola, Deus do céu. educação, né? Assim, não Enem, resta né? dúvida. Mas Isso que eu ia falar, o eu acesso. acredito que foi as migalhas. Por exemplo, Lembrei não do meu dava marido para ele agora. ficar tanto tempo no governo sem dar nada para a população, gente. É um absurdo. É. A população tinha que crescer, ele tinha que fazer isso, era obrigação deles. Eles tinham que fazer. Então as pessoas ficam muito. Sara, tem É, tantas coisas para falar sobre a sua fala agora. O que acontece? Eu concordo com você demais, sabe? Concordo com você demais e discordo também demais, mas concordo que, no final das contas, será que o que eles estavam fazendo era só coisa boa? Na verdade, assim, eles estavam se beneficiando, pegando ali o povão, né? Para poder trazer dados deles. Só que de um jeito ou de outro, independente das intenções, que eles ampliaram o acesso à educação, ampliaram, né? Hoje as pessoas estão estudando nas universidades particulares por causa das isso com bolsas do certeza. governo, né? Então, assim, antes as pessoas não entravam em escola particular. E aí esse cara que não entrava em escola particular, né, na faculdade particular, ele também não entrava na escola pública. Por quê? Porque ele estudava numa escola pública meia tigela, então não tinha condições de entrar nas federais da vida, não é? Então, o que acontece? Que eu lembro que eu fiz, eu acho que eu já falei para vocês, mas eu fiz letras também, né? Eu fiz o curso de letras na Federal. Quando eu passei, eram 120 vagas, 60 para a noite e 60 para a manhã. Quando eu, assim, já depois de formada, já no governo Dilma, enfim, eram 360 vagas. Sabe? Então, assim, hoje existem 360 vagas no curso de letras, né? Fora os outros. Mas o que eu quero dizer é que existiu incentivo à educação, não resta dúvidas, né? O Pronatec, não só a educação superior, mas cursos técnicos, né? O Pronatec foi implantado pelo governo Dilma, foi uma coisa muito inteligente. É muito inteligente. Todos os institutos federais, vocês lembram? A criação de uma porrada de instituto federal, Teve né? muitas Em coisas. Menor aprendiz, né? menores aprendizes. Teve E- muito projeto. Então, assim, Não, mas quanto isso a é sem isso, sombra de dúvida. Se exatamente. fosse para falar, quero viver naquela época ou nessa época, não, vamos viver lá, deixa Não, eu mas salvar. aí calma, eu vou chegar onde você chegou. Mas, aí eu vou colocar essa conjunção adversativa, mas tudo que eles fizeram, a corrupção, Petrolão, Mensalão e todos os outros programas aí de corrupção que tiveram, né? Coloca tudo isso abaixo. E aí o meu marido fala uma coisa, ele começou a falar uma coisa há pouco tempo, que aí toda hora que eu vou falar isso em aula, eu fico pensando nele. Ele fala assim, tudo que a gente fala antes do mas, não importa. Né? Tipo assim, olha, você é linda, eu gosto de você, você é uma pessoa muito especial, mas a gente não vai namorar agora, né? Então, tudo que vem antes do mas não importa. Pode ter sido bom? Pode, mas a corrupção que eles implantaram também foi foda. Como é que se defende isso hoje em dia? É muito difícil. Beleza? Então, concordo demais. Então, a galera saiu ali de uma possibilidade de votar em outras pessoas, porque falava, eu preciso tirar o PT, eu preciso tirar o PT, eu preciso tirar o PT, eu preciso tirar o PT. E aí, quando deu no segundo turno Bolsonaro e PT, um monte de gente foi pro Bolsonaro, né? Não resta dúvidas, e tanto é que ele está aí eleito, né? Perfeito. A questão é que ele também conseguiu isso mediante muita mentira, né, gente? Hoje a gente Só mentira, né? Não teve Eu algo agradeço pela arma ser uma mentira, viu? Pela legalização da arma ser uma mentira. Eu não acho que isso vai ser mentira, Valesca. Eu não acho. Ai, meu Deus. Enfim. Mas meu Tudo é pai, achismo policial, aqui, né? falou que ele, na verdade, dificultou o acesso à arma. Eu não sei. Tá Não posso sendo muito mais difícil comprar uma arma agora. Eu não sei. Pelo menos foi o que ele disse. Não é uma área que eu domino, então não sei. Mas, pelo que eu acho que existem políticas que existem, pelo menos existe uma intenção de viabilizar isso. De alguma forma.
a outra coisa que eu ia comentar é o seguinte. As fake news, né? O Bolsonaro, ele deu uma sorte. Porque ele já utilizou para a candidatura dele coisas que nunca foram utilizadas antes, até porque não existia tecnologia para utilizar antes. Não estou falando que os outros governantes não utilizariam. Eu acho que todo mundo utilizaria. Mas coincidiu, né? Coincidiu aí com as eleições de 2020 e as eleições do Trump, que também utilizaram muito dessas ferramentas, né? De disseminação de fake news. Gente, assistam, por favor, O Dilema das Redes. Está na Netflix. Alguém já assistiu? Assistiu, Ana? Você gostou? Eu fiquei assustada. Não, é surreal, né? É surreal. Nossa, imagina eu ter um boneco meu lá. Eu fiquei pensando. Então, não tem aquele boneco, mas os números fazem exatamente o que aqueles bonecos fazem, né? Os algoritmos fazem aquilo. Então, a ideia, né, que eles nem a Google, né, e nem a Facebook e tal, eles não imaginavam que a arma que eles estavam fazendo. E hoje eles não têm como controlar as fake news, né? Então, assim, gente, assistam, porque só depois que vocês assistirem, né, Ana, eu acho que dá pra gente discutir. É difícil explicar o que eles trazem ali de informações. Só que, só para a título de informação, assim, eles pegam vários especialistas, tipo assim, design do Google, do Pinterest, tudo, e eles vão criticando a própria tecnologia que eles mesmos desenvolveram. Então, assim, é surreal. E as coisas que eles vão falando, você fala assim, ferrou. Você fala, gente, tá perdido. Na hora eu fiquei assustada na hora do produto. A gente não paga, mas nós somos o produto deles. Não, se você não paga, você é o produto, né? Se você está comprando um copo, você está comprando um copo para ser utilizado. Agora, eu estou usando o Instagram, eu uso o Instagram gratuitamente. Adoro usar o Instagram. Pode ter certeza, eu sou o produto, né? Eu sempre questionei isso. O que o Facebook e o YouTube ganha com isso, sabe? Com os vídeos. Valesca, assiste. Aí eu entendi depois de uns anos. Por favor, assiste, você vai adorar. Assim, chega a incomodar, chega até a machucar a gente, assim. Oi, quem Tem chama? uma série que ela chama 3%. Ela também fala muito sobre isso, de como a gente é vigiado pela tecnologia. E também tem uma outra que eu não sei se é Minority Report também. Agora eu tô na dúvida. Mas é um filme, do Tom Cruise, eu acho. Vou pesquisar aqui. O Minority Report. Gente, não tem nada a ver a aula, né? Agora que eu tô olhando pro lado aqui, que eu tô vendo aqui o slide, eu falei, ferrou, a gente tá vendo aqui, nada a ver. Mas o Minority Report é o seguinte, é um filme que o cara vai ser, como se fosse, no futuro, né? Então eu consigo saber o que vai acontecer. Então eu sei que você vai cometer um crime, você ainda não cometeu o crime. Então eu vou te prender pela possibilidade desse crime ser cometido. Olha que tenso, já pararam para pensar nisso? Mas pode acontecer ou não, né? Pode, o cara pode mudar de ideia, pode, enfim, né? Não sei. Então, assim, como eles identificam ele? Vocês estão vendo a minha tela aqui, não estão? Deixa eu pôr aqui só para ver. Minority Report. Acho que é esse aqui. Aqui, é com Tom Cruise, aqui, ó. Chama Nova Lei. Depois vocês assistam, vocês vão gostar. É bem legal. Parece interessante. É muito legal, muito legal. Então, assim, super inteligência artificial também, tá muito na onda aí das inteligências artificiais da vida, né? Então, quando vocês quiserem assistir, assistam, tá? Mas assista aí o Social Dilemma, que é o dilema das redes, e vocês vão adorar. E a gente vai comentar. Pessoal, então é o seguinte, eu não vou voltar aqui, peraí. Aqui, eu não consigo sair o xizinho. Tem que fazer assim.
Então, o que a gente chegou, né? A gente, pelo menos, a gente falou aqui do contexto histórico, relacionou com o filme, relacionou... eu cheguei na Assembleia dos Notáveis, que é a ideia de os ricos, né, os nobres e o clero, decide como sair, como tirar a França da crise. É igual o Brasil, né? Os ricos decidem como tirar o Brasil da crise. Vamos fazer reformas para o povão, né? Vamos aumentar os tributos. E ali foi a mesma coisa. Olha, rei, sinceramente, vamos aumentar os impostos. Porque até sugeriu-se, pessoal, na Assembleia dos Notáveis, você estava falando isso aí, né? Acho que a Valência que falou. Que alguém virou e falou assim, não, o que vocês acham, então, da gente tributar as nossas classes? Vamos colocar um impostozinho aí para os nobres, um impostozinho aí para o clero. Ele foi rechaçado, né? Porque a ideia era aumentar os impostos do terceiro estado. Beleza? Enfim, pensem nisso, assim, nesse contexto histórico. Quem não viu o filme ainda, aproveita aí que a gente não finalizou, tem mais uma semana para ver. Quem já viu vai ver o Dilema das Redes. Para a vida, não para nossa disciplina, para a vida. Mas, gente, sério, vocês vão crescer muito. Quem vê, eu cresci muito. Então, assim, é uma coisa... Não é que você fica, pelo menos, você fala assim, tudo que você faz, agora você fala assim, eu tô sendo vigiado. E aí, depois, eu vou passar um outro filme para vocês pensarem, que é o filme 1984, do George Orwell, que já tinha escrito esse livro há mais de 30 anos atrás, sobre um futuro, que era o futuro do Big Brother, né? Que, no caso, eles estariam num regime em que o Big Brother está ali acompanhando todo mundo, né? E aí, tudo que você faz, tudo que você pensa, o Big Brother consegue pescar, né? Enfim, tem tudo a ver. Mas são assuntos paralelos, mas que eu acredito que no final do nosso curso, eles acabam se... Claudine, porque a nossa matéria ela vai até os dias atuais. Então, para a gente chegar nesses dias atuais, quando a gente estiver na última semana de aula, eu vou ter 1000 opções de filmes para passar para vocês. Então, se vocês forem assistindo, quando a gente chegar nessas discussões, também vão ser legais, né? Na discussão de inteligência artificial, né? Quando a gente for discutir aí lei de proteção de dados, assim, não é discutir, mas comentar onde que nós estamos na advocacia atualmente, né? No direito atualmente. Então, vão lendo isso para a gente já criar problemas. E que eu acho super válido a gente associar a história à atualidade, né? Então, eu acho que é super legal a gente começar a pensar dessa forma e assistam. Quem já assistiu, então, Maria Antonieta, vai assistir Netflix, O Dilema das Redes. Vocês vão amar, sério, é maravilhoso. Então, assim, é uma coisa que vocês vão pensar, não é que é maravilhoso, assim, é porque você fica, assim, incrédulo das coisas que vocês vão ver. Eu fiquei, né, Ana? Eu fiquei, é surreal. Então, os que estão mais caladinhos aí, Jéssica Souza, Bárbara, Matheus, Jéssica Silva e a Cleusa que sumiu. Será que a Cleusa pediu para entrar de novo? Eu não vi? Não. Esses aí que eu falei não deram nem sinal de vida hoje, né, gente? Mas eu espero que vocês estejam aí e Ô, professora, ela tentou entrar, mas a internet dela não tá legal hoje. A Cleusa? Dizendo ela que pode ser devido à chuva, tentei. Entendi. Ela tentou, tá? E não tenta. Porque ela tentou umas 2 vezes conseguiu. aqui, né? E aí a gente viu. Mas não tem problema não, gente. Eu tô chamando atenção, tô chamando... O Matheus tá dando uma levantadinha aí. Tô aqui, né, Matheus? Mas é mais para poder, assim, trazer vocês mesmo. Tentem participar mais para vocês poderem acompanhar aí o raciocínio. Quem estiver assistindo aí, tá tudo bem também. Pode assistir, não tem problema nenhum, tá? Eu sei que tem uns que falam mais que outros. Mas tentem participar, tentem pelo menos estarem atentos aí a tudo que eu falo. E na próxima aula a gente termina aqui, eu acho que o contexto histórico ele é muito importante, e aí a gente fala aí da Revolução, que vai ser bem rapidinho, bem fácil também. E aí, à medida que a gente for avançando também, a gente vai entrando nesses assuntos. Porque não tem como, né, gente? A gente
falar e não falar das coisas que você tem que falar. Então, assim, eu dou total abertura pra gente entrar nesse tipo de discussão também. Beleza? Então é isso, gente. Espero aí que tenha sido válido para quem assistiu o filme, para entender esse contexto histórico. Eu sei que o filme avança um pouquinho, ele entra um pouquinho ali na crise da Revolução, né? E aí a gente começa a falar disso na aula que vem. Então, quem não tiver assistido, aproveita aí que a oportunidade que a gente não terminou esse assunto hoje, tá bom? Então é isso. Beijos. Fiquem com Deus. Até Tchauzinho. quarta-feira que vem. Beijinhos. Tchau, tchau.